Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pela presença de vocês aí, mais esse momento aí marcante da nossa parte, no último dia, né? A gente está convidando vocês da liderança, exclusivamente, que lidam aí no dia a dia com as equipes, a participar aqui com uma aula sobre saúde mental com o Felipe, tá? Ele vai fazer a apresentação dele, lógico, né? Se apresentar. E o objetivo aqui é preparar vocês para o que vem no próximo ano, no sentido de lidar com os nossos profissionais e também em consonância aí com uma alteração que está acontecendo, vai entrar em vigor já no começo de janeiro, numa norma regulamentadora, que eu creio que vocês já devem ouvido falar, só se fala nisso nos meios fabris aí, mas está relacionado à saúde mental, né? NR1, lá fala que as empresas, a partir de 2026, obrigatoriamente tem que estabelecer metas, medidas para cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Algumas empresas já estão trabalhando nisso esse ano, adiantaram. A gente já tem um planejamento, já tem um programa, a gente quer dar sequência desse programa com a aula que o Felipe vai estar passando para vocês, tá? Essa aqui é exclusiva para vocês de liderança e 2h30 tem uma voltada para a equipe operacional, tá? Essa aula, ela está sendo gravada, tá? Vamos estar disponibilizando aí para todos no nosso canal do YouTube. Quando eu finalizar, quem subir para o YouTube, assim como a próxima das 14h30 também vamos estar disponibilizando aí no YouTube, para que aqueles que estão lá fora, não conseguem participar aqui, possam também participar, possam interagir, possam assistir e também possam fazer parte aí da nossa debate. Mesmo lá fora, a gente tem que tentar aproximar eles dessa semana tão importante que é para a segurança. Vai? Vou deixar a palavra para você. Pessoal, muito boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Sexta-feira, 19, pré-viagem, 1 da tarde, depois do almoço, vocês são heróis, né? Ou para bater e todo mundo poder vir, né? Ou realmente a gente entende a necessidade. Então, obrigado pelo convite, viu, Paulo? Prazer realmente estar aqui com vocês. E para a gente começar a falar de liderança 4.0, a gente precisa começar a entender o que foi a 3.0, 2 e 1 e o que é isso na verdade, né? Antes da gente começar a falar disso, queria me apresentar brevemente. Não parece mandar foto, sou eu. Eu sou graduado em psicologia, eu sou especialista na área clínica, então a minha especialidade chama terapia cognitiva comportamental e já vou explicar para vocês, porque parte do que eu vou falar aqui hoje é quase ensinar vocês a ser um pouco psicólogos também. Uns já são dos funcionários, dos liderados, do filho, da esposa, né? Então tem que ser meio psicólogo também, né? Então explicar para vocês um pouco como é essa linha de tratamento e como que dá para vocês no dia a dia usar isso com vocês mesmos, com os liderados já. Eu tenho um MBA em gestão de pessoas, então antes da psicologia, mais de 10 anos atrás, eu fui consultor do Sebrae. Quem conhece o Sebrae? Contava para mim. Conhece? Tem bastante curso, né, e tudo mais. Eu fui consultor do Sebrae e uma das minhas funções enquanto consultor era justamente gestão de pessoas. Treinamento, contratação. A gente na época era uma média de 3 mil funcionários no estado. Então tem muito treinamento, muita coisa, especialmente esperto lidar com gente. Porque eu costumo dizer que a tecnologia chegou, inteligência artificial está aí, mas gente é gente em qualquer lugar. Na clínica eu atendo a pessoa que precisa de convênios médicos mais simples para as coisas simples, e hoje eu atendo em 7 países diferentes online. E mesmo ganhando em euro, os problemas são os mesmos. Ansiedade é a mesma, depressão é a mesma, tristeza, alegria, filha, esposa, trabalho, é sempre a mesma coisa. E a gente às vezes tem a impressão que o cara que ganha demais, né? Que ganha milhões de mês para nós, cara, que deve ter algumas dor de cabeça. Algumas que a gente talvez tenha, não tem mesmo. Mas outras é comum do ser humano. Então, o MBA ele é muito voltado nisso, né? E um curso de especialização em psicologia do futebol. Porque eu comecei a entender na clínica que psicólogos homens não se tem muitos. Né? Na maioria das vezes, quando se fala em psicologia, pensa até mais no grupo feminino. E quando se fala da especialidade cognitiva, que é a análise do comportamento, analisar, ver o jeito de ser,
Então, não se acanhe, mas o jeito de você ser, falar, o jeito de vestir, pentear o cabelo, descar, andar, a roupa que vocês estão, tudo isso fala de vocês. Então, isso que eu já estou avaliando, na verdade, na hora que vocês chegarem, né? O jeito de falar, o jeito de brincar, o jeito de chegar, tudo isso é uma análise de comportamento, e aí muitos atletas começaram a me procurar por isso. Então, eu já atendi pessoal do futebol, vôlei, basquete, natação, e eu tive o prazer de acompanhar alguns clubes já. Então, os corintianos de plantão, infelizmente, não consegui estar no Corinthians, mas tive no Palmeiras, tive no Fluminense, tive no Flamengo, e lá tem uma coisa extremamente curiosa. Você já viu aqueles topzinhos que eles usam debaixo da camiseta? Aquilo lá, na verdade, tem um chip que monitora tudo que eles fazem durante o treino e o jogo. E aí, na hora que eles vão para o centro de treinamento, que é onde a gente, na verdade, fica nos treinamentos, eles colocam um leitor e tanto as máquinas da academia quanto o travesseiro e a cama deles é tudo dimensionado a partir do músculo que ele precisa relaxar mais e movimentar mais para durante a noite ele relaxar aquilo lá. Quase que eu trouxe um pra mim, né? Assim eu podia patrocinar uma dessa, não podia? E eu entendi dentro do clube que a gente, enquanto torcedor, a gente ama e odeia, né? Mas o atleta, ele tem que ter uma alta performance o tempo todo. Ele tem que entregar tudo dele fisicamente, tudo dele emocionalmente. E quando se fala em atletas de alta performance, que envolve altos patrocínios e grandes finais, muitas vezes o psicológico pifa. Então, muitos deles precisam, já inclusive, antes da NR1, mas também em função disso, atletas também têm procurado basear muito na psicologia para entender como que a máquina da cabeça funciona e manda no corpo. Então, baseado nisso, eu entendi que todos nós somos um pouco atleta de alta performance naquilo que a gente faz, né? Você tem que ser o melhor na sua área, né? No que você faz, então vai chegar outra pessoa e vai ou tomar o seu lugar, ou a empresa vai precisar ver que a sua performance não está dentro do que precisa, ou seus liderados vão ver que não está dentro do que precisa, e automaticamente vai ter troca. Então a gente tem essa alta performance, então eu trouxe um pouco disso para a clínica, e um pouco disso a gente vai falar também. Entre outras formações que envolvem liderança, gestão de pessoas e tudo mais. Atualmente, agora fim do ano, já são mais de 11 mil atendimentos clínicos, uma média de 200 palestras parecidas com essa, 5 a 7 países, algumas empresas que eu já passei. E eu queria ver se você se identifica com alguma dessas palavras. Cansaço extremo, angústia, muitos boletos, estresse no trabalho. Aqui você não tem estresse no trabalho, tenho certeza que não. Paulinho nem deixa. Muitos compromissos, irritabilidade, ansiedade, insônia, tempo curto, dinheiro mais curto ainda. Alguém aqui não se identifica com nenhuma palavra aqui? E quem se identifica a maioria, levanta a mão aí, por favor. Eu levanto a mão também. Curioso, né, gente? Parece que a gente tem um termo que a gente usa muito. A gente aí já após 30, a gente costuma usar um termo que parece que antigamente não tinha isso. Né? A gente sempre fala, mas anos 80, 90, parece que não tinha esse tanto de coisa, parece que a vida não era tão corrida como é hoje. E bem, na verdade, o tempo passa do mesmo jeito. Um relógio que funcionava lá nos anos 80, ele funciona do mesmo jeito que hoje. A questão é que nós acostumamos a fazer tudo rápido e acelerado demais. Então, tudo aquilo que era uma coisa normal passa a não ser. Eu tive um paciente agora, há uns meses atrás, que ele me procurou tendo uma crise de ansiedade gigante, que ele descobriu que a esposa está grávida. Até aqui tudo bem. A questão é que ele estava entrando em crise com o Felipe há 9 meses. É muito, não tem jeito de andar. Porque eu não dou conta, eu pago mais caro num frete só para saber que ele vai chegar no outro dia. Eu não estou mais acostumado com esse negócio de 9 meses, é tempo demais. Então a gente parece que esqueceu como é esperar o tempo acontecer. E nisso tudo aparece uma palavra nova que chama burnout. Burnout não é necessariamente uma palavra nova, mas ele é um tipo de transtorno, ele é um tipo de doença mental. Para vocês terem ideia, a gente tem um manual que todo psiquiatra e psicólogo segue. A gente segue esse manual, o nome dele é DSM, e ele está agora na 5ª edição. E o DSM-5, ele, até a atualização de 2023, ele não tinha essa doença. Não existia isso catalogado. De 23 para cá, na última atualização, que apareceu esse nome, burnout. O que significa burnout? É uma palavra em inglês. Born, se fosse traduzido literal, é nascimento. Por isso que o pessoal, criança, tem que escrever reborn. Born é por de nascimento. E out é de fora. Então é uma doença que nasce de fora.
Então, a partir do momento que essa pessoa começa a ficar extremamente sintomática, com ansiedade, ela dorme mal, e boa parte desses sintomas que está aqui relacionados ao trabalho, ela já está cometida com essa doença. Então, dentro de ansiedade, que a maioria das pessoas ouvem falar, e depressão, geralmente o burnout é a pessoa que tem os dois tipos de sintomas ao mesmo tempo, só que relacionado ao trabalho. Eu já tive paciente que na hora que ele saía de férias, ele melhorava. O dia de voltar a trabalhar, ele colocava o uniforme, ele vomitava por 2 horas. Sem ter nada físico. Ele ia no hospital, fazia exame, não tinha nada com ele. Mas na hora que ele punha o uniforme, ele passava mal. Eu tinha uma paciente que ela ia 20 vezes no banheiro por dia, que o intestino soltava. Não conseguiu mais trabalhar. Esse é o nível de adoecimento que o burnout chega. A pessoa realmente ter como se fosse uma espécie de trauma, entre aspas, quando o assunto é trabalho. Então, será que o burnout é o novo normal? Será que falar que eu estou cansado, que o trabalho está ruim, que eu estou ganhando pouco, ou que simplesmente eu estou contra mais de falar de trabalho, será que é o novo normal? A gente falou muito isso depois da pandemia, né? O novo normal. O novo normal ter coisas online, é o novo normal a gente fazer compras só online, motoboy, né? Tanto que aumentou, né, entregas por motocicleta, né? Então, será que o burnout é o novo normal? A grande questão é que saúde mental, na verdade, precisa de mais atenção. Muitas vezes, a maioria das vezes, especialmente a maioria que homem, a gente negligencia o que é a saúde mental. A maioria das vezes, quando alguém fala que está com alguma questão emocional, a maioria de nós fala assim, não, é bobeira, não, é frescura. E eu ouço isso todo dia, então não é um problema nenhum. Estamos só nós aqui, né, apesar de estar sendo gravado. Então, não é uma grande questão que a maioria das pessoas pensa isso mesmo. Não é um problema. Até você começar a ter um sintoma. E aí você começa a perceber que realmente tem uma coisa errada. Minha mãe, sem estudo nenhum, falava que a cabeça manda no corpo. E é exatamente isso que acontece na saúde mental. Então, do mesmo jeito que a gente está bolado, eu estou com uma dor, eu preciso tomar um remédio, eu preciso tomar um médico, as minhas questões emocionais eu preciso realmente olhar. E foi por isso que a lei mudou em função da NR1. Ela mudou porque, historicamente no Brasil, nunca se teve tanto afastamento da INSS como no ano passado. Nunca, historicamente nunca teve. Estava uma média de a cada 10 pessoas, 3, 4 afastou por ano até 2023. É muita gente. Você tem 30, 40% da mão de obra parada, travada, literalmente. Assim como o forno que parou lá no Mato Grosso agora, as pessoas travam. Teve escolas, por exemplo, que eu acompanhei no período de pandemia, que geralmente eles têm professores auxiliares, professores que ficam ali, entre aspas, banco reserva, né? Fica ali monitorando, caso um professor ou outro passe mal, não possa ir, esses professores tomam o lugar. Saímos nas férias de julho, e aí, em 2021, saímos nas férias de julho, 3 professores precisaram de afastamento por causa de saúde mental. Então, os 3 que estavam ali de reserva, vamos assim dizer, entraram no lugar desses. No fim do ano, esses que entraram afastaram também. Não tinha mais mão de obra. A escola teve que ir atrás e trabalhar. Então, o maior número de afastamentos que se teve na história foi o ano passado, 23. Professores foram a segunda profissão que mais afastou. E a primeira foi enfermagem. Em função até da pandemia mesmo. Então, passou a ser uma questão econômica necessária, entender o que está acontecendo com o trabalho. Porque o trabalho, na verdade, para nós, ele não é só lugar de ganhar dinheiro. É também, eu diria que talvez um dos maiores, né, motivos da gente trabalhar. Mas ele também é sobre quem você é. Né? Então, muitas pessoas, talvez me conheçam como Felipe Psicólogo, vira um sobrenome. Né? O Paulo Dacer, o Zé Dacer, vira sobrenome. Menos padre, né? Que aí padre é a profissão vem antes, é padre fulano, né? Padre Marcos, a profissão ainda vem antes dele, né? Então, esse que é o lugar que a profissão ela ocupa um espaço para nós muito importante. Tanto que, às vezes na frente da sua casa, alguém num terreno ou construir uma casa gigante, com um acabamento do mais caro possível, talvez você passar na porta, a primeira pergunta que você vai fazer, ô, meu dono, você trabalha com o quê? Uma das primeiras perguntas que a gente faz, porque fala da pessoa aquilo que ela tem. Então, a partir do momento que a gente não fala de saúde mental, passa a influenciar no nosso resultado.
ele fala que como nós produzimos uma sociedade incapaz de dizer não, incapaz de parar, incapaz de simplesmente relaxar. Relaxar parece que passou a ser uma das coisas mais difíceis de fazer. Então nós estamos chegando no Natal e parece que é como se a gente tivesse que bater meta ainda. Então deixa eu aproveitar, quando está acabando, se eu não der fazer agora, não faço mais. Né? Igual aquele influencer, sexta-feira, meio-dia, mas a vida não é sobre meta. Então, em que momento será que a gente parou de olhar que o tempo é necessário, que o descanso é necessário? Teve uma hora que foi o último dia que você jogou bola quando você era menino. De brincar na rua, jogar pelado. Teve um dia que você parou, foi o último dia. E eu acredito que nenhum de nós lembra que dia foi esse. Não, esse foi o último dia que eu joguei como menino. Toda semana que você trabalhar. Não tem um marco, porque ele não para com a situação. Então, esse é um lugar que faz o adoecimento mental acontecer. Ele não é só na hora do trabalho, ele é no dia a dia. Ele é, por exemplo, na hora que você está tomando banho, você já está ali uns 10 minutos e você não lembra se você já lavou o cabelo ou não. Imagina, sabe que lavou o cabelo? No meu caso não é grande problema, né? Mas tem muita gente que faz isso. Você sabe que eu lavei o braço? Vai com lavei, a gente lava de novo. É 10 minutos debaixo do chuveiro. E teoricamente você não tinha ninguém chamando, teoricamente, ninguém chamando, não tem celular, não tem meta para bater, você não viu, você não prestou atenção se lavou o braço ou não. Então, por que a gente chegou nesse ponto? E essa parte do questionamento que eu quero fazer com vocês. A NR1, então, ela é a norma regulamentadora, que quando eu vou falar disso em hospitais, em clínica, é muito mais difícil que o pessoal não entende. Para vocês, falar de NR é a coisa mais normal do mundo, né? E a NR1, na verdade, para vocês terem ideia, não existe a regra da NR1. A NR1, na verdade, é a grande formatação e todas as outras saem dela. A gente imagina como se fosse uma pirâmide, ela é só a ponta da pirâmide e o restante sai tudo dela. Na NR1, nunca se teve alteração durante a história das normas regulamentadoras. É a primeira vez que se altera alguma coisa. E aí o que ela coloca é que passou a incluir riscos psicossociais e de saúde. Vocês sabem bem que tem que usar dentro da indústria, capacete, botina corriqueira, coisa desse tipo. Por quê? Porque existe risco do acidente. Então a NR1, a partir de agora, ela olha não só para que existe um risco de acidente, como um risco de você ficar doente mental. É isso. Essa é a ideia da NR1. Então, o GRO, que é o gerenciamento de risco, agora cada empresa que fizer vai precisar realmente incluir já um projeto de planejamento de como evitar que os funcionários fiquem doentes em função de uma questão mental. Essa é a ideia da NR1. Se for simplificar, é basicamente isso. Exige que a empresa adote medidas para prevenir problemas como estresse, depressão, assédio, liderança abusiva, sobrecarga de trabalho, e entra uma lista variada de coisas. Quando a gente pensa, por exemplo, em estresse, muita gente fala assim, mas como que no estresse no trabalho? É que você não conhece o João. O João você não conhece, você falar que não dá para estressar. Né? Lendo a carroça, né? Já dentro da indústria muita gente comenta isso. Mas não é sobre isso, não é sobre esse tipo de estresse. É o estresse aquele que eu realmente já não consigo mais parar de pensar naquilo a ponto de me desregular completamente. Isso é o estresse. Quando a gente fala de depressão, assédio, agora tem uns 2, 3 anos que as leis sobre processo civil de assédio mudou também. Então assédio não é mais só o que antigamente a gente achava que era só questão sexual, né? O assédio sexual talvez seja o mais conhecido. Mas o assédio moral, o assédio emocional, patrimonial. Se em algum momento eu impeço o outro de realmente ter o direito de ir e vir, já chega a ser considerado um assédio. Então, se eu falo assim, a partir de agora, vocês são obrigados a sentar no chão, sem justificar ser parte da dinâmica, eu estou fazendo um assédio com vocês. Agora, nesse momento, se eu fizesse isso. Então, tudo isso é tudo muito delicado. Tudo muito delicado. E como é que eu vou dimensionar, então? Porque vai ter relações com o vídeo do dia a dia que eu vou ficar ofendido. Mas isso não é assédio. Então, é uma linha muito tênue. E é isso que a NR1 está tentando trazer de forma regulamentada. Onde a ideia para o futuro é, do mesmo jeito que vocês têm os técnicos de segurança, começar a ter o técnico de segurança mental. Que, de certa forma, ele monitora se realmente é possível essa pessoa adoecer a partir do trabalho que ela faz.
Essa é a ideia geral. Originalmente, olha que curioso, eu dei uma palestra muito parecida com essa em fevereiro desse ano, que ela ia entrar em vigor a partir de maio de 25. Mas em função de muitas empresas não terem conseguido contextualizar, ela vai realmente estar válida e cobrada a partir de maio de 26. Nós temos aí um tempo para se adaptar. Em maio do ano que vem, o GRO já vai ter que ter aí o gerenciamento de risco e como fazer para prevenir isso tudo. As empresas devem entender então essas exigências de saúde mental, incluir várias políticas que ajudem o funcionário e principalmente vocês líderes a como cumprir isso que eu estou falando. Falando em psicologia, eu costumo dizer que psicologia é uma ciência que ainda é muito nova. Pra vocês terem ideia, não tem 60 anos que é uma profissão regulamentada no Brasil. Não tem 60 anos ainda. Ou melhor, o ano passado fez 62 anos. Pensar, por exemplo, na medicina, que já existe há milênios, né? Desde os tempos bíblicos se fala de medicina. Então, psicologia passa a ser uma coisa muito nova, né? Meu avô, por exemplo, ele faleceu com 85 anos. A primeira vez que ele foi no médico, ele tinha 83. 2 anos antes de ele falecer. Porque na hora que ele ia ao banheiro, a urina já não estava saindo do jeito que precisava e gotas de sangue, quando ele foi ao médico, ele estava com câncer. 2 anos depois morreu. Nunca tinha ido no médico. Como é que explica bem o que é psicologia? É muito mais complexo nesse sentido. Então, a gente costuma dizer que assim, a medicina, eu costumo dizer que ela tem uma linha do tempo que é muito simples da gente entender como é que ir numa consulta médica funciona. Vamos supor que vocês estão com dor de cabeça, vocês procuram um especialista em dor de cabeça, talvez um neurologista. Se não for nada mais grave, nada cirúrgico, vai passar um remédio, você toma um remédio, a dor de cabeça passa. Vamos dizer que é um processo muito simples. Falar de ir no psicólogo geralmente não segue um processo lógico, o que é errado, mas é um processo que geralmente está acostumado. Então, geralmente, vamos supor que um de vocês me procura porque está muito ansioso, passando até mal, que amanhã vai fazer uma entrevista nova de emprego. O coração está acelerado demais, está transpirando muito, não está dormindo. Se vocês procurarem um psicólogo, talvez ali até anos 80, 90, o que muitas vezes ia acontecer é deitar no divã, fazer hipnose, né? Fecha o olho, vamos meditar, né? Muitos psicólogos aí talvez dizer assim, não, vamos lembrar que você tinha 2 anos de idade, 3, você vai ao bicicleta era azul, então se o uniforme da empresa para trabalhar é azul, é um sinal divino, você tem que trabalhar lá mesmo. Infelizmente, a psicologia já teve um pouco desse lugar subjetivo demais. Até que um médico psiquiatra, ali por volta dos anos 60 e 70, começou a criar um método que hoje é tipo um padrão ouro de atendimento a tratamento de saúde mental, que é o que chama terapia cognitiva comportamental. É a ideia de se ter um método completamente claro, com começo, meio e fim, para você solucionar o seu problema. Então, por exemplo, se você estivesse ansioso e talvez procurasse uma entrevista de emprego, a gente entender o que é ansiedade, biologicamente, o que ela é, como que ela funciona dentro do seu cérebro. A gente pega um modelo de cérebro mesmo, eu costumo dizer que não é tratamento, é treinamento. Você tem que entender o que é seu cérebro. A gente vai estar junto, ó, seu cérebro aqui, ele faz isso. Ele deveria estar fazendo assim, vai estar fazendo assado. Historicamente, aí vai levantar seu histórico, ó, seu sintoma começa aqui. O que você tem que fazer para não sentir ansioso? Você vai fazer isso. Se você fizer e realmente parou o sintoma, você está de alta. É como se fosse um remédio. Só que você entendeu como sua cabeça funciona. Isso é a terapia cognitiva. Só que ela funciona especialmente para tratamentos de saúde, né? Então, depressão, ansiedade, TDAH, autismo, né, que está em alta se falar de autismo, transtorno bipolar, borderline, enfim, vários outros diagnósticos que tem por aí, que envolvem a psiquiatria e a psicologia. Então, um tratamento onde na psiquiatria você vai no médico, psiquiatra, se for necessário tomar remédio para aliviar o seu sintoma, e na terapia você vai aprender a fazer um treinamento para não sentir aquilo mais. Entender onde que ela começou e como não ter aquele comportamento mais. Isso é a psicologia. Então, preste bastante atenção nisso, porque isso é um fator importante. O nome cognitivo comportamental, cognitivo, na verdade, é uma palavra bonita para falar que a gente pensa. Então, cognição e pensamento é a mesma coisa. Nós temos uma média de 70 mil pensamentos por dia.
É pensamento pra caramba, né? E o mais curioso, tem hora que a gente quer parar de pensar, né? Mas se quer parar de pensar, você está pensando. Aquele infeliz que me traiu, que raiva eu tô dela, você está pensando nela. É assim. Então, a gente não tem controle do que pensa, não é controlável. E toda vez que a gente pensa, gera emoção. Todas as vezes. Então não existe mais de 70 mil emoções. Na verdade tem muito pouco, tem umas 49, 50 só. Não é nem 50 mil, é só 50, no máximo. Mas elas mudam entre elas à medida que eu penso. E toda vez que vem uma emoção, gera um comportamento. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez saindo aqui, um colega liga para vocês e fala assim: rapaz, o Cris ganhou sozinho na loteria. 600 milhões de reais só seu, vem cá buscar. Já passa ali no RH, assim, fala, não volta nunca mais. Já vou pegar um ônibus aqui, um avião, vou lá para Paris, não volto nunca mais para Itaú. Olha que curioso. Quem de vocês joga na loteria? Levanta a mão para mim, por favor. Legal. Então quem joga sabe que não é assim que funciona, né? Ninguém liga e faz bem para buscar seu prêmio. No mínimo você tem que ir lá, jogar o número, verificar o número. Se você ganhou, talvez vai ficar bem quieto, ir numa agência, num banco, e talvez você precisa mudar de Itaú mesmo. Né? Para aqueles que não jogam, olha que curioso, mesmo não jogando, a hora que eu falei, a gente sorriu. O que eu acabei de fazer com vocês? Eu mudei uma reação física, eu mudei um comportamento. Vocês não estavam sorrindo, e a maioria de vocês, na hora que eu falei isso, sorriu. O que eu acabei de fazer? Eu mudei um comportamento de vocês, que é sorrir, mudando um pensamento. E se eu começar a pensar, por exemplo, que eu sou muito burro? Eu acho que eu sou. Lá no fundinho eu acho que eu sou. Aí se eu penso isso, geralmente o comportamento que eu vou ter vai ser um comportamento que a gente chama de evitação. Eu evito pegar carta de liderança, eu evito estudar, eu evito ir em lugares que eu sei que vão fazer perguntas para mim. Porque como eu acho que eu sou burro, meu comportamento fala disso para mim. Mas, por exemplo, se eu acho de verdade que eu sou isso, e eu não parar para avaliar a realidade, que é, eu fiz faculdade, eu tenho pós-especialização em MBA, que mostrei para vocês, já mais de 11 mil atendimentos, fiz não sei quantas palestras, vai contra o que eu acredito, o que eu estou achando que eu sou burro. Mas e você, às vezes você acha que você é, e você não acha a prova, pô. E aí, falando dos liderados de vocês, isso é um ponto muito importante, e isso nenhum não vai falar, ela vai só colocar o que é. Então a ideia é explicar para vocês como que esse processo funciona, para na hora que o funcionário de vocês ou tiver uma crise, ou um conflito entre eles, você sabe como resolver, porque na maioria das vezes não é o que ele está falando que é o problema, é o que ele pensa. Então, por exemplo, se ele pensa que é muito injusto o salário que ele ganha, não vai ter nada que você faz que vai fazer ele talvez estar motivado. Ele acha que está ruim. Às vezes pode até estar mesmo, mas essa é a questão de crivo. Se ele for comparar, por exemplo, não está trabalhando, está chegando Natal e tem filho pequeno que vem um presente ele não pode dar, a situação dele está muito melhor. Mas ele não parou para pensar nisso. Então ele age muito mais com um comportamento agressivo do que talvez na gratidão. Então a ideia do tratamento é que se eu mudar um pensamento meu, eu consigo mudar o comportamento. O exemplo disso é que eu fiz a maioria de vocês sorrir e a maioria nem joga. E os que jogam sabem que nem assim funciona. Mas o contrário do tratamento também acontece. Então, se a gente pegar um comportamento e alterar ele de verdade, ele muda o pensamento automático. Por exemplo, acordar cedo. Se todo dia você está acostumado a acordar no mesmo horário, que é um feriado ou férias, você podia dormir até mais tarde, você acorda no despertador. Dá uma raiva, não é assim? Por que isso acontece? Porque é um comportamento que você já repetiu tanto que o seu cérebro faz para você no automático. E aquela pessoa que fala assim, eu tenho um pavio muito curto. Você não me conhece, não. Eu brinco qualquer coisa. Na verdade, na maioria das vezes, ela está com esse comportamento desde que ela é criança. Ela não sabe reagir de um jeito que não é brigando. E curiosamente, o brigar, na verdade, na maioria das vezes não resolve. Mas é o jeito que esse corpo está acostumado a fazer para conseguir alcançar o que ela quer. Já tiveram, eu imagino, situação com você, aquele cara que é tão chato, que você faz o que ele quer só pra você ficar livre. Ou seja, na cabeça dele dá certo ser chato, porque você consegue o que ele quer. Viu como é que o comportamento funciona? Então, a partir do momento que se cria uma cultura, especialmente numa empresa, onde o comportamento é mudado, automaticamente eu consigo mudar a mentalidade dos liderados todos. E todos os três, que eu mudar um, os outros dois mudam automático. Isso é um tratamento cognitivo comportamental. A partir disso, vocês entenderam,
o tema, que é o título da nossa palestra de hoje, que é Liderança 4.0. Liderança 4.0, na verdade, ela é um marco a partir da pandemia, 2000, pouco ano, 2018, 2019, a gente entende que teve a Revolução Industrial lá no começo, onde a indústria começou realmente a funcionar no mundo, não existe indústria. A partir disso, ela vai tendo mudanças, ela vai tendo alterações, e agora chega na quarta grande mudança. Então a indústria, na verdade, está passando por um processo que chama Indústria 4.0, que todos os prestadores de serviço, ou melhor, as empresas que se prestam serviço, já estão passando por esse processo interno. Então isso, ou vocês vão se adequar a isso também, ou vai chegar uma hora que, enquanto instituição, a Serpar vai desistir. Que ela não consegue andar dentro do sistema. É igual você imaginar como se só existisse carro automático, mas você, na verdade, só sabe andar em carro a manivela. Chega uma hora que é insustentável, não dá, não condiz mais. Então a liderança 4.0, ela na verdade fala muito mais sobre integração. Há um bom tempo atrás, quando a gente falava de ser líder de uma empresa, precisava de talvez a pessoa ser competente, ter estudado, ela ser muito experiente naquilo que ela faz. Hoje, isso por incrível que pareça não conta tanto mais. Se você não tiver conexão, principalmente nas relações com as pessoas, você não consegue ser bem sucedido. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. Se você não tiver boas conexões, tudo dificulta a sua vida. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, parece que você está travado. E isso é sobre a indústria 4.0. Ela já entendeu que tudo é conectado. Para isso, existem basicamente 5 pilares que um líder 4.0 precisa seguir. O primeiro deles é estratégico visual. Se você começar a falar de forma mais clara aquilo que realmente é a estratégia, ou da empresa ou daquele trabalho que você está. Porque um tempo atrás, às vezes você não precisava ser muito claro. Nossa, empresa cadeira por lá, viu? Talvez a maioria das pessoas pegaria a cadeira e colocaria lá. Hoje em dia, se você realmente não falar de forma clara o porquê que essa cadeira tem que ir para lá, principalmente a geração que está vindo, ela não faz. E ela não faz de pirraça, ela faz porque ela não entendeu. Porque muitas vezes você vai entender por que essa cadeira tem que ir lá, talvez vai ter uma dinâmica que essa cadeira tem que estar ali. Se você não explicar de uma forma estratégica, objetiva e clara, essa geração nova não faz. Então, sabe quando a criança é pequena, lá com seus 5, 6 anos, tudo é pergunta por quê? Por que o céu é azul? Por que o mar é desse jeito? Por que eu pareço minha mãe? É coisa desse tipo? Essa geração estendeu isso. É uma geração que, além de muito curiosa, ela tem que entender o processo todo. E por incrível que pareça, depois que ela entende o processo todo, ela faz muito mais rápido que a gente faria. Só que ela precisa entender realmente a estratégia de forma muito clara. Falei para vocês do futebol. Muitas vezes o jogador, quando ele entende a estratégia da empresa, ele se dedicava diferente. Um grande exemplo disso é o Cruzeiro. O Cruzeiro, que vocês acompanham futebol, vocês lembram que ele ficou 3 anos na Série B. Enquanto Ronaldo foi lá, comprou, e uma das primeiras coisas que ele fez, inseriu parte da liderança 4.0. Juntou todo mundo, falou, gente, a ideia é essa, por isso que o Cruzeiro já está mudando, vamos fazer isso, vai ter gente que vai ser demitido, vai ter gente que não, para quê? E no máximo 2 anos a gente seja na Série A. Então, depois tem até na internet, que era o plano lá quando o Ronaldo assumiu. Era no primeiro ano manter o financeiro e ficar na Série B, que se ele conseguisse ficar pelo menos, já era vantagem, não cai para C. Para o próximo ano, era pelo menos conseguir ganhar a B, no outro ir para A. E possivelmente no plano de 5 anos conseguir ganhar A. Esse ano ele vai ganhar. Eu não estou falando sobre o time, mas olha que legal a estratégia. Ele sentou com todo mundo e falou que era o plano. Então você sabia que se você tem um plano de estar no clube, daqui 5 anos pode ser que você esteja ganhando. Mas tem todo um plano e estratégia claríssima. Não é assim, ó, vai lá jogar, viu? Vai lá, você tem que ganhar, hein? Nossa, ganhar, tô 100 mil. Não é uma estratégia clara. Então a liderança 4.0 tem a ver com isso. Segundo, tem a ver com o que é tecnológico. E aí, pessoal, eu estou entendendo que a nossa faixa etária aqui, ela está dos 40 mais. Uns 50 mais. Tecnologia já não é mais um negócio que dá para falar assim, ah não, eu peço uma opinião fazer para mim. Não dá. Minimamente eu tenho que entender onde liga, onde desliga, como o processo funciona, como que uma plataforma funciona.
Porque não vai ter mais indústria que não funciona com tecnologia mais. Se não me engano, acho que o sistema de cotação do Votorantim ainda é o Ariba. É o Ariba. O Ariba? Todos vocês conhecem o que é o Ariba? Conhece? Não? O pessoal não tem ideia? Não? Então isso é muito importante em algum momento vocês entenderem qual que é o processo de cotação. Pra vocês terem ideia, antigamente, a depender do trabalho que se tinha, o Votorantim, por exemplo, mandava um e-mail falando, ó, tem aqui uma parada de forno tal, dia tal. Aí o pessoal ia mandando os orçamentos de acordo com o trabalho que fazia. Hoje em dia não manda e-mail mais. Pelo menos não no formato padrão. Ela tem um sistema que chama Ariba, um grande sistema, onde lá dentro ela comunica com todo mundo, ela coloca mais ou menos o preço que ela está propondo a pagar, que é o trabalho, você manda a sua proposta por dentro da plataforma, em algumas instâncias o sistema faz sozinho. Aí depois ela chega na mão realmente do comprador e aí que ele avalia. E se eu não saber nem ligar o computador? Como é que eu entro nessa indústria? Se eu, psicólogo, tenho impressão, algum serviço de Votorantim, eu tenho que entender como é que a Ariba funciona. Tá vendo que a tecnologia ela não é mais uma questão que dá para pensar se eu vou saber ou não? Dá para eu ter dificuldades e tá tudo certo. Mas não saber não tem como. E por isso que o aprendizado contínuo, ele é parte disso. Porque se o seu liderado entende mais tecnologia que você, tem uma coisa errada. Você não é um líder. Então, a liderança 4.0 é eu tenho que saber como é. Você não precisa ser o melhor, mas tem que saber. Inclusive, você está fazendo algo errado. Você tem que entender minimamente. Para mim, eu preferi, número 3, gestão de pessoas. E aqui mora uma questão muito importante que é liderar pelo exemplo. Não existe mais na indústria, pelo menos na indústria que funciona, aquela ideia de que manda quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não está cabendo mais isso na indústria. Por que não? Porque se você não souber fazer, você não vai conseguir realmente fazer com que o seu liderado te respeite. Isso aqui acontece muito, pessoal, e essa palestra de hoje não é só sobre trabalho, ela é sobre a gente enquanto ser humano, né? Nós, homens, mulheres, é a gente entender que em casa, não vai adiantar eu falar para meu filho, menino, talvez ali de 5, 10 anos, assim, menino, você tem que sair do celular, vai dormir cedo. Mas da meia-noite eu dou o celular. Não cabe mais, inclusive essa geração é extremamente questionadora. Então, se eu quero que ele pare mexer no celular 9 horas da noite, a primeira coisa que tem que fazer é desligar o meu 9 horas da noite. Parece que isso há uns anos atrás, uns 20 anos atrás, era estranho, parece que isso não era assim, né? Meu pai falou, tem que obedecer. E era assim mesmo. Mas hoje as gerações atuais já não funcionam assim mais. Então, saber gerir pessoas, eu entender como o pensamento deles são, entender que padrão de comportamento que eles têm, que tipo de coisas que eles fazem mais ou fazem menos, que me ajuda realmente a entender. Por exemplo, uma coisa que na clínica, de um ano para cá, aumentou assustadoramente, é gente viciada nas bets, em jogos de aposta online. Eu tive paciente que chegou a perder entre 2 e 4 milhões de reais jogando em bet. Detalhe, ele não tinha dinheiro. Foi pegando emprestado, foi financiando, foi pegando, chegou uma hora que a gente tem que vender casa, vende carro, pega emprestado, aí vai processado, porque aí chega uma hora que pega dinheiro para você não paga. Vai virando uma bola de neve gigante. Por quê? Porque ele não entendeu como o comportamento dele do vício funcionava, ele nem reparou o que estava acontecendo. Então, se o seu funcionário ou você mesmo talvez está entrando nesse processo, cuidado. É uma das coisas mais fáceis de viciar. É fácil porque tem uma recompensa muito rápida. Você põe R$1, você ganha 2. Se você põe 1.000, você ganha 2.000. Se o funcionário de vocês que ganha salário mínimo está acostumado a esperar o mês inteiro ganhar 1.500, se ele põe 1.000 e ganha 2 em minutos, o que ele vai fazer de segunda? A questão é que, na minha velocidade que dá a compra, e é todo um processo, vocês podem ter certeza. Nenhum jogo ou seguradora sai no prejuízo. Nunca. E vocês podem ter certeza disso. O jogo foi feito para isso. E é altamente viciante. Que por incrível que pareça, o vício nesse sentido, ele tem que te dar a motivação de querer, mas na hora que tira, por exemplo, vamos supor uma rodada você ganha. A segunda rodada você perde, o cérebro humano não faz assim, ó. Se ele pudesse falar, né, o cérebro falar e falar assim, ó, não, para com isso, você perdeu. Ele faz um, ó, você perdeu agora, vai primeiro, você ganhou, vamos de novo. Então é esse o processo. Aí na terceira você perde, não, mas na primeira você ganhou, vamos de novo.
Então acaba, chega uma hora que você perdeu 10 vezes, não, mas o primeiro eu ganhei, deixa eu ir de novo. Chega uma hora que você foi 10 mil, 20 mil, 100 mil. Então a gestão de pessoas é sobre liderar pelo exemplo, que é você entender como esse processo todos funcionam e saber lidar com as pessoas. Inovação e criatividade, por mais mecânico que seja um trabalho, a criatividade é algo que está completamente em pauta. E uma metodologia ágil. Algum de vocês já ouviu falar em metodologia ágil? Deixa eu ouvir falar. Não, ninguém? Então, lição de casa é vocês pesquisarem sobre metodologia ágil. Especialmente Estados Unidos e Europa, todas as metodologias de ensino e de programas usam metodologia ágil, principalmente para empresas que estão começando do zero. Eles usam uma metodologia que chama VUCA, que é entender que toda metodologia é volátil, ou seja, ela muda extremamente rápido, ela tem muita incerteza, o mercado hoje é muito incerto, é extremamente complexo, então não adianta eu só falar, vai lá e levar no muro para mim. E isso ainda dá, mas é da indústria, não existe mais. E a ambiguidade. O que é ambiguidade? A coisa pode ser em um sei em fração de segundos. Então hoje nós estamos falando que a NR1 é desse jeito. Pode ser que ano que vem, em janeiro, eu não estou aqui de novo, a gente mudou a NR1. A lei muda rápido, os processos mudam rápido. Hoje eu estou garantindo o usuário, pode ser que em janeiro ela mudou já. É tudo muito rápido. Então, metodologia ágil, quando na verdade a empresa vai ser criada ou mudada, para ela cumprir esses protocolos aqui. Então, mais uma vez, o que eu estou trazendo para vocês? São 5 grandes passos da liderança 4.0. Essa liderança, que a partir de agora, vai ser mais cobrada, não tem a ver com a NR1, tem a ver com os processos internos dentro da indústria. Mas por causa dessas mudanças, é que ele não passou a ser necessário. Segurança psicológica. Tem uma autora que chama Amy Edmondson, ela é de Harvard e ela fala que segurança psicológica é a crença compartilhada de que é seguro para todos correr riscos interpessoais dentro do grupo. Eu só posso falar que eu estou seguro 100% quando eu posso correr algum risco. Então, por exemplo, eu não conheço a maioria de vocês. Um ou outro a gente se conhece, já se viu por aí. A maioria eu não conheço. Não dá simplesmente para eu chegar e querer fazer uma brincadeira, por exemplo. Ainda mais se for uma piadinha, alguma coisa, talvez que a maioria não vai ter. Eu tenho que me sentir seguro, a gente tem que conviver, pra gente começar a trabalhar junto, eu vou me parceiro, trabalhar aqui. Aí às vezes a gente dá intimidade, eu posso falar. Você pode brincar comigo também, frente ao meu cabelo, lindo demais, dá pra vocês zoarem, etc. Mas eu tenho que criar segurança para isso. A segurança psicológica cumpre os mesmos critérios. Para eu poder realmente me sentir seguro dentro da empresa, seguro dentro de casa, é necessário realmente que eu entenda passo a passo de uma segurança psicológica. Especialmente isso aqui só dá para falar com vocês líderes, que é, se um diretor hoje chegar em uma sala e der uma ordem, o funcionário pode questionar? Se ele puder questionar minimamente, é um sinal que a empresa tem segurança psicológica. Se ele não pode questionar aquela ideia de que não precisa pensar, só precisa ser faz, a empresa não tem segurança psicológica ainda. Então, é um grande alerta aqui que possivelmente a NR1 não está sendo cumprido. E não é a título de ser chato, tá, pessoal? É aquela ideia, por exemplo, que se o seu filho ou sua esposa te fizer uma pergunta, ela sabe que ela vai ser respondida de igual para igual. Não vai ser um negócio que vai ter nem desmerecimento, nem hipervalorização da coisa. Então, essa perguntinha aqui é uma perguntinha que você não precisa nem responder, mas é essa a ideia. Será que eu tenho segurança suficiente para chegar no diretor e questionar? Mas por que não tem que dar Mato Grosso hoje? Você não falou que não vai. Você uma pergunta, você pode fazer? Se não pode, é importante a gente entender que a segurança psicológica e a segurança do trabalho, elas seguem a mesma linha. Então, na hora que o funcionário do celular, ele não está usando cinto de segurança para subir em altura. Você pode questionar ele, chegar, cara, por que você não está usando? Você não só pode, não deve perguntar, né? Mesmo se na área de segurança, cara, por que você não está usando? Só, você não falou que ele é obrigado a usar, que você vai denunciar, mas você perguntou. Então você está preocupado com a segurança de alguma forma. Quando a gente fala de segurança psicológica, segue o mesmo raciocínio. O objetivo, então, da segurança psicológica
é construir um time autogerenciável abaixo de você. Então, na hora que esse time se sente seguro, ele consegue realmente agir por ele mesmo. E a mudança acontece nos detalhes. Existem, então, 4 etapas para uma segurança psicológica acontecer. Uma segurança da inclusão, ou seja, as pessoas são incluídas na tomada de decisão. Então, muitas vezes nós estamos numa parada, muitas coisas não é só sobre mandar, é sobre incluir. Cara, o que você acha disso aqui? Lógico, gente, eu sei que na prática nem sempre funciona como teoria. Eu sei disso. Vestido na indústria também. Mas é muito importante a gente entender que incluir as pessoas nas tomadas de decisão passa a ser uma coisa importante para que o outro realmente faça. Segurança no aprendizado. Existe uma curva de aprendizado que fala que a gente para aprender uma coisa, a gente dificilmente já começa e aprende. Existe uma curva que ela cresce, ela vai bem devagar, chega um momento que você aprende essa coisa. E segurança para contribuir. Então, às vezes você pode dar uma sugestão, fazer uma pergunta. E por fim, para desafiar. Desafiar não é em tom de briga. Então, ele fala, por que você faz desse jeito? Mas a gente pode de outro jeito. Seja um bom perguntador. Então, na hora que você estiver com esse funcionário que está tendo atrito, ou você com alguém, tenta não dar resposta, tenta fazer pergunta. É a melhor forma de você conseguir realmente educar alguém é fazendo boas perguntas. Fazer perguntas simples. Então, o cara que descobriu a gravidade, ele simplesmente viu a maçã cair e fez uma pergunta. Por que ela cai? Por que ela não fica lá parada? Foi uma pergunta, e aquilo mudou tudo pra gente. Então, a ideia geral é, eu posso fazer boas perguntas. Então, quem faz a segurança psicológica acontecer? Em partes, todo mundo. Todo mundo tem sua fatia de responsabilidade, mas o líder ele é o grande responsável. Apesar de você em casa, você é o grande responsável de fazer dar certo. Seja os filhos, seja em casa, seja com o financeiro. E existe inclusive uma pesquisa de felicidade. E você fala, mas como é que eu meço se a pessoa é feliz ou não? Existe uma pesquisa assim. E essa pesquisa da felicidade ela é muito curiosa, que ela coloca um valor mínimo que a gente precisa para ganhar, mas ela coloca um teto. Pessoas que ganham muito mais não são mais felizes que quem ganha menos. Obviamente que o número não é tão baixo, mas a última conclusão que chegaram é que em torno de 10 a 13 mil reais, uma pessoa que ganha muito mais que isso, ela não consegue ser mais feliz que isso. Então o cara ganha 50 e o cara ganha 13, talvez vai ter um nível de felicidade parecido. Então, por exemplo, talvez você vai ter a chance de depois de um ano, você guarda muito dinheiro, no final do ano talvez vai ganhar na Disney. O cara tem 50 mil, 100 mil mês, ele talvez vai lá todo ano, todo mês, mas ele vai para o mesmo lugar que você foi. Então a felicidade de estar lá, ela não muda se você tem muito mais. Então, esse lugar de uma pesquisa da felicidade, ela também foi colocada dentro de um ambiente de trabalho, entendido que muitas vezes o cara mais realizado, mais feliz, não ganha mais. Pelo contrário, alguns ganhamentos têm um pouco mais de alegria, porque sabe que na hora que bateu ali o dedo do ponto, você pode ir embora. O administrativo, o líder, tem hora que fica com a dor de cabeça. Com isso, nós temos especialmente conflitos geracionais. Essa aqui talvez seja uma das partes mais bacanas de a gente conversar hoje, que é como lidar então com gerações diferentes. Nós temos aqui, como liderar essas gerações. Eu preciso prestar bastante atenção nisso. Quem nasceu na média de 1940 até início de 60 é considerado baby boomers. Foi a época que mais se nasceu criança na história, por isso que é baby boomers, teve um boom de nascimento. Em volta dos anos 60 até 80, geração X, volta dos anos 80 até 95, Y, ou millennials, são millennials porque eles que entraram no mercado de trabalho a partir dos anos 2000, isso leva esse nome. Geração Z, que é a partir de 95, e a partir de 2010, geração Alpha, e agora a partir de 2025, quem nascer de aqui para frente é a geração Beta. Mas no mercado de trabalho, a gente vai se ater basicamente às 3 gerações do meio. Então eu queria colocar com vocês, porque eu falei que é uma parte mais legal, que vocês talvez vão ver isso aqui muito na prática do dia a dia de vocês. Quem é da geração X, ali por volta dos anos 60, 70, que nasceu, o valor de trabalho dessa pessoa está na obrigação.
Por que você faz isso? Porque eu tenho que fazer, ué? Não tem a de querer não acordar cedo, eu faço, tem que fazer, ué. E daqueles mais eu falo assim, que eu sou homem, tem que fazer mesmo. É assim? Então, para se ter uma vida estável, eu sou obrigado a fazer. Então, o motivo dele trabalhar, presta atenção nisso, o motivo dele vir trabalhar todo dia é porque ele é obrigado. E por incrível que pareça, está tudo bem para essa geração. Que inclusive a maioria da geração aqui ou já saiu ou está quase saindo do mercado de trabalho. Hierarquia. Ele entende que o meu chefe, ou se eu sou chefe de alguém, eu tenho que ter total obediência a ele. Porque se ele é meu líder, ele possivelmente ele merece. É uma geração dificilmente questionada, que a geração faz benção, é benção, mãe. O que você faz? O que a mãe sempre fez. O que você faz de jeito? Meu pai me ensinou assim. Ele nunca questionou. Que se ele é meu pai, ele sabe o que está fazendo. Velocidade é uma geração que precisa de muito tempo para tomar decisão, precisa avaliar, precisa pensar. É uma geração que, na maioria das vezes, tudo é muito burocrático. E comunicação. A comunicação é mais pessoal. Você quer falar comigo? Vem aqui na minha sala. No máximo, liga para mim. Você me mandou uma mensagem no WhatsApp, um meme, o cara nem sabe o que é isso, né? Então, isso aqui é a geração X trabalhando. Acontece que quando ela convive com a geração Y, o que foi ali? É um bugzinho da. Nem a parede aguentando sexta-feira essa hora, né? Geração Y, o valor de trabalho dela está no dinheiro. Talvez seja a maioria de nós aqui, nascidos entre final de 70, início de 80 até 95, sem meu trabalho eu não venço. Ou seja, eu trabalho porque eu tenho dinheiro. Inclusive o motivo de eu ter começado a trabalhar cedo, eu queria de cedo, eu queria ter meu dinheiro. É o discurso talvez na geração mais fala. Só que na hora da hierarquia, o motivo dela realmente estar com o líder é pelo respeito. Meu líder não merece. Às vezes meu pai não merece o respeito que eu dou para ele, meu chefe não merece estar no cargo que ele está. Com respeito. Então não é mais só como a geração anterior, que era porque ele está lá porque merece do meu jeito. Não. Muitas vezes eu nem concordo com o meu líder. Eu respeito. A velocidade já tem uma profundidade. Tudo é visto nos detalhes. Então é aquela pessoa assim, que na hora que ela vai às vezes comprar um carro, quer ver tudo. Aí ela vê tabela FIP, ela verifica como é que está o mercado. Tudo ela quer realmente ter profundidade antes de tomar uma decisão. E a comunicação é a geração do meio termo. Ela consegue, se ela conversar pessoalmente, ela consegue. Se ela mandar um WhatsApp, ela manda, um e-mail, ela manda também. E aí nós temos a geração Z, que é a geração que hoje ainda na casa dos seus 25 a 30 anos de idade. O valor de trabalho dele já está na satisfação. Então vamos pensar que vocês vão contratar 3 pessoas. Um veio trabalhar porque ele é obrigado a trabalhar. O outro veio e na hora que ele vem, vocês falam assim, ó, vamos ter que trabalhar no fim de semana, tá? Ele fala assim, mas vai pagar quanto? O outro vem assim, eu tenho que ir, que o meu chefe falou que eu ir. E o outro fala assim, ó, será que eu estou feliz se eu for? E aí você vai trabalhar no mesmo lugar. Então é muito curioso, porque o lugar de satisfação, curiosamente, é a primeira geração que pensa que trabalhar tem que estar satisfeito para trabalhar. Só que ela pensou isso, uma geração inteira, mundialmente pensou isso, e isso acarretou em nós, que vemos aí antes deles. Então muitas vezes você fala assim, cara, eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, tá legal, graças a Deus eu tenho um trabalho, cara, mas não sei se eu estou feliz, parece que eu estou tão exausto. Quem fez isso? Essa geração fez a gente pensar nisso. Gente, é muito curioso, ninguém nunca pensou nisso em massa do jeito que pensa agora. Então, assim, não tem só coisas ruins. Geralmente, quando a gente fala da geração 95, a maioria das pessoas fala assim, ah, vai lá que é escuro, geração mimimi e coisas do tipo, né? A maioria traça coisas assim, né? Mas, na verdade, eles têm muitas qualidades que estão fazendo a gente repensar. E agora existe uma lei que faz a gente olhar realmente o quanto que a saúde emocional é importante no trabalho ou não. Então, olha que curioso, uma geração inteira movimenta também. Mas, obviamente, não dá para trabalhar só por satisfação, eu não faço só o que eu quero. Mas nem tudo eu faço por dinheiro. E nem tudo eu obedeço ao que a pessoa é do jeito que ela é.
Então todas as gerações têm pontos positivos e negativos enquanto aprendizado. A hierarquia aí já é sobre legitimação. Se você quer ser meu líder, me mostra que você é bom então. Aí eu te obedeço. Então um lugar que, especialmente a geração que está vindo agora, se ele chegar para vocês e te desafiar, a maioria das vezes ele não está fazendo isso só porque meu chefe é um frouxo, é um chato. Não, muitas vezes ele quer entender, você sabe o que você está falando? E muitas vezes em casa a gente pega isso aqui. Lembra lá da história do celular? Você fala, seu filho mexeu no celular, vai ver você mexendo. Você fala, pai, mas você mexe. Mas tem que obedecer, menino. Ah, que vem para mexer de novo. Então é esse lugar que é muito curioso, que eu tenho que legitimar. Por isso que a liderança 4.0 foi essa introdução que eu fiz. Eu sei que ela é meio chata, o time está até quase cochilando, mas é a ideia de você entender que, se você não entender da liderança 4.0, seus liderados te engolem. Ele engole porque ele vai entender mais de tecnologia que você, ele vai entender mais de gente que você, e ele vai entender que, na verdade, você não sabe tanto quanto ele acha que sabia. A velocidade está no imediatismo. Lembra do paciente que eu falei para vocês, que ele achou uma coisa de gestação há muito tempo? Tudo imediato, tudo rápido. Comunicação é tudo eletrônico. E por fim, agora a turma não manda nem e-mail, nem WhatsApp mais, é tudo GIF mesmo. Figurinha. Figurinha é uma turma aí que é craque na figurinha. Se for pro liderado, pro chefe, então, eu ainda figurinha interna, não tem? Todo mundo tem aquele grupo, tem um tanto de gente, menos um, não tem? Então se você não tem, você provavelmente está de fora do outro grupo. Porque sempre tem um grupo da situação, né? E a turma fala muito rápido, é tudo muito ágil. Olha a palavra ágil de novo. Então o curioso é, essas três gerações vão trabalhando tudo junto. E tudo abaixo de você. Então é muito importante que você entenda, lembra aquele raciocínio da terapia cognitiva? Como que a geração pensa, que é um pouco disso que eu estou trazendo para vocês, e a partir daí você entende por que ela age do jeito que ela age. Isso tudo tem a ver com a liderança 4.0, e isso tudo, na hora que a regulamentação entra, vocês têm que estar de olho. Esse cara aqui não é muito difícil ele ficar doente, porque ele está trabalhando, ele está ganhando dinheiro, ele é bom o que ele faz, mas ele não está realizando o trabalho mais. Eu tive vários pacientes que saíram de um lugar que ganhava muito, vai para um outro lugar que ganhava menos, só porque ele estava realizando o que ele fazia. A cidade de São Paulo nunca teve um apartamento tão pequeno. Tem apartamento já, kitnet, que tem 20, 30 metros quadrados. E tem geração, e tem pessoas de faculdade que mudam para lá e não ficam insatisfeitos com isso. Porque assim, cara, por que eu vou ganhar muito? Curiosamente, eu tenho de uma gerente uma vez, era uma indústria muito grande. E eles estavam com um problema gigante lá, porque não conseguiram líderes para ocupar o lugar dela. Que ela estava para se aposentar, fizeram os 4 processos seletivos e ninguém bateu nos que a empresa precisava. Mas tinha um cara abaixo dela que poderia realmente assumir o cargo. E eles ofereceram a vaga para ele várias vezes. Pra vocês terem ideia, o salário inicial era entre 30 e 50 mil mais os benefícios. E ele ganhava 10. Ele ia triplicar e quadruplicar o salário dele e ele não queria de jeito nenhum. Aí um dia essa chefe virou para ele e falou assim, cara, me fala uma coisa. Que raiva! Por que você não assume e falou assim, ó, que todos os liderados que vieram antes de você, que tem mais ou menos a sua idade, o seu cargo, ou divorciado, ou estão tomando remédio, ou o filho foi criado longe. Eu não quero ficar ali. Eu prefiro ganhar 10 e ter minha saúde em dia, minha família em dia, do que ganhar 40 e não ter isso. Ela ficou tão admirada que ela começou a repensar os conceitos dela mesma. Então olha que curioso, não era um cara que ganhava mal. Ele poderia alcançar outros voos dentro da empresa, e ele não quis, porque ele entendeu que a segurança psicológica dele estava ali, e todo lugar de saúde estava ali também. Então é muito importante que vocês entendam que vocês, como líderes, têm que entender essa cadeia toda. Porque o seu funcionário, o seu liderado, ele vai ter esse mesmo raciocínio, e daqui para frente, cada dia mais. Pensando nisso, para falar com todo mundo junto, como é que a gente faz para ter uma comunicação assertiva? Conseguir comunicar então com todo mundo junto, numa hora lá no Mato Grosso, que estou só eu e 20 caras, como é que eu faço? Primeira coisa, a comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entendeu. Se eu falei A, a palestra toda, mas você saiu daqui entendendo H, a comunicação foi H. Então eu tenho que validar o tempo todo o que vocês estão entendendo mesmo ou não.
Então é muito importante isso. Tanto no final, vocês vão ter aí, não sei se é no final ou é online, responder algumas perguntinhas que a gente aprendeu aqui. O que dormiu vai tirar nota C, né? Então, na verdade, assim, eu tenho que validar se aquilo tudo que eu realmente falei, o outro entendeu mesmo. Então, pra vocês terem ideia, durante a pandemia, todo mundo em casa, usando o telefone o tempo todo, as operadoras telefônicas nunca receberam tanto processo. Parece que, a última pesquisa que eu vi, de todos os processos que existem no Brasil, a maior fatia deles era com operadoras. E aí eles passaram por um treinamento, inclusive uma das pessoas que fez treinamento era lá do Sebrae. E aí as operadoras, a partir de agora, ela é obrigada a te perguntar se ela entendeu que você realmente ligou lá. Exemplo, você liga lá e fala assim, ó, minha conta é muito cara, eu quero diminuir o preço do meu plano. Muitas vezes a pessoa fala, não, então tá, ela aí já fazia. Mas nisso ela não confirmou. E aí o que ela fez? Ela cancelou o plano. Isso acontecia muito, a pessoa não validou com o outro. O que importa é o que o outro entendeu. Não foi o que eu falei. Então agora, a maioria das vezes, se vocês tiverem experiência de ligar, você vai falar, ó, eu quero diminuir o preço da minha conta. Aí ela vai te perguntar, senhor, então com licença, o que o senhor está me falando é que o senhor quer diminuir então a sua conta? É. Ela faz pergunta, o senhor quer diminuir para quanto? A conta é 100 reais, eu queria pagar 10. Ô senhor, 10 não tem como, mas nós temos um plano tal. Ela te explica com nível de clareza, lembra lá das fases? Ela te explica com clareza e ela realmente tem que entender o que você falou. Quantas vezes a mulher ou o marido, namorado, chega em casa e fala um negócio assim, não, você sacou o que falou. Ele falou pra mim isso, aquela vaca lá do meu trabalho. Não é assim? A questão é que, bem na verdade, você não entendeu. Você vai me perguntar, o que você quis dizer com isso? Uma boa. Por quê? Porque eu tenho que entender que indiretas não funcionam. Para nós, as mulheres que estão aqui presentes, eu falo que nós vamos ter uma falta de parafusinho. Tem uns que faltam parafuso porca, para prego, tem uns que falta mais, né? Mas nós não funcionamos com indireta. E eu entendo que o maior número de funcionários é masculino, né? Indireta nunca funciona. Então, se você quer sentar com alguém e realmente fazer com que ele entenda a sua mensagem, o seu recado, fala. Fulano, eu não gostei, ele disse, fez isso, desse jeito, e eu acredito que a solução é tal. Você fala assim, não, vou dar um jeito, Renato, vamos um jeito sem conversar, vamos ver o que ele acha. Ele não entendeu nada. Te garanto, possivelmente ele nem sabe o que você está falando. Então, indireta não funciona. Então, para essas gerações todas, comunique claramente. Fala abertamente aquilo que realmente você gostaria que ele fizesse. Especialmente uma comunicação não violenta. Uma técnica que eu gosto muito de usar é: se você falasse com os outros do jeito que você fala de você mesmo, você acha que você não teria amigo? Porque tem hora que a gente pega pesado com a gente mesmo. Com o outro, você vai com jeito, vai com jeitinho. Com você mesmo, você fala, Felipe, seu burro, nossa, não acredito que eu fiz isso. A gente se martiriza. É como se a gente fizesse bullying com a gente mesmo, o tempo todo. Eu não dou conta, não consigo. E a grande questão é que a comunicação não violenta, pensando nessas 3 gerações que a gente falou, ela é justamente sobre isso. Comunique com clareza. Fala com você mesmo como você falaria com os outros. E o contrário também. Uma comunicação clara. E tudo, com certeza, a comunicação funciona. Moral da história, identifique e analise mais seus pensamentos. Será que é real isso aqui? O fulano quis dizer, ele disse. A empresa falou tal coisa, ela quis dizer tal coisa. Vai na realidade. Não é porque parece que é. Avalie as competências e potencialize. Vai ter aquele funcionário que ele não tem habilidade com as áreas. Então pega as que ele é boa. Seu marido, sua esposa, talvez não vai ter todas as qualidades que você gostaria que tivesse. Mas que é boa, potencializa. E os ruins, é muito importante avaliar e a gente tentar reduzir ao máximo. Falo por mim, eu sou péssimo com cálculo. Péssimo. Mas eu fiquei muito bom em planilha. Porque planilha não é sobre cálculo, é sobre lógica. Então você entende a forma como é que é e fica muito mais fácil. Eu fiz um curso de Excel avançado uma vez, só que eu não conseguia fazer contas rápidas de cabeça. Mas dentro da indústria da empresa precisa de fazer. Então a ideia geral é, eu não fiquei me martirizando, eu tentei fazer engenharia.
Isso é um desastre, os prédios iam cair tudo, as pontes iam cair. Então não, eu entendi que eu sou bom, eu sou bom na comunicação, gosto de gente. Então eu potencializei isso de uma forma. A melhor forma de aprender é ensinar. Então, sempre que você vê que você quer aprender algo, aprende tão bem a ponto de você conseguir ensinar para alguém. Minimamente isso vai ficar bom. Pensa nisso, pessoal, para a gente concluir. A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, ensina que a gente não consegue controlar tudo, mas mudar o jeito que eu penso eu consigo. Então, o princípio básico é: não é a situação que me faz ficar mal, é o jeito que eu pensei dela. Eu tive um paciente uma vez que ele chegou para mim e falou assim: Felipe, o motivo de eu estar aqui é que eu tenho que encarar com meu pai, porque meu pai me abandonou quando eu tinha 5, 6 anos, e eu não aprendi a, na minha opinião, ser um homem de verdade. Não aprendi a mexer com ferramenta, saber trocar um pneu, saber usar uma furadeira. Não tive um pai que foi pai, me ensinou a fazer. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi: mas hoje você sabe? Você sabe se mexer, trocar um pneu? Não, hoje eu sei. Vi no YouTube, aprendi com a vida. E olha que curioso, ele não me falou, isso que é coisa a gente analisar o que está pensando. Ele não me falou que ele queria afeto do pai, ele falou que ele queria um pai presente, ele falou que queria um pai que desse presente, ele falou que queria um pai que ensinasse essas coisas para ele. Eu perguntei: mas você sabe hoje fazer? Eu falei: sei. Só se você sabe fazer, qual que é o problema de não ter um pai? Porque você queria era te ensinar isso. Por incrível que pareça, ele levou um susto, falou: cara, eu sempre achei que o problema de não ter tido um pai foi não ter aprendido, e na verdade eu vi que eu aprendi de outro jeito. Foi só ele analisar o que ele estava pensando, ele se martirizou a vida toda por não ter um pai. E não estou falando que isso é o correto, mas só que naquele caso específico, bem na verdade, ele estava sofrendo por uma coisa muito além do que realmente era. Porque depois ele foi contar que o pai realmente tinha vários problemas, era violento, bebia, usava drogas, e toda uma questão ali nos bastidores, que ele deixou a conclusão que foi muito melhor do que não ter o pai mesmo. Mas bem na verdade, o sofrimento anterior foi porque ele tinha ensinado ele a trocar pneu. Ele deu outro jeito. Então, cuidado com aquilo que você sofre, com aquilo que você coloca também para os seus funcionários, porque pode ser que na verdade não seja tão real. Tá? É muito importante avaliar o que a gente fez. Segunda coisa, o ambiente de trabalho saudável é um resultado da liderança que incentiva a segurança psicológica, incentiva boa parte do que a gente conversou, equipes que transformam conflito geracional em aprendizado, dá muito com a geração X aprender a fazer. Como explica aqui, como é que mexe esse celular aqui? Como é que mexe esse negócio aqui? Então, mas ele falou: mas como é que você fez aquele dia lá, que você aprendeu aquele negócio lá sem tecnologia? Dá para um aprender com o outro. Então a ideia não é brigar, é a gente transformar através do aprendizado. Você e seu funcionário, vocês não são concorrentes. Você pode ser aliado. Se é sua esposa, eles são concorrentes. Pode ser aliado. Aprender um com o outro. Pessoas que praticam comunicação assertiva para fortalecer a relação. Converse. E por fim, existe música, existem vários ditados hoje em dia que falam muito dessa frase que eu acho muito interessante, que é: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se concluiu que a palavra paz, no original, se não me engano, em hebraico, paz, se fosse traduzido literal, significaria isso: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, o exercício que eu quero muito incentivar vocês a fazerem enquanto líderes, enquanto empresa, enquanto família, tenta usar isso aqui como um ditado para vocês interno. Nada quebrado. Então, tudo estiver quebrado, faz uma revisão lá. Se está muito quebrado, joga fora, não vai adiantar ficar quebrado. Nada faltando. Aí um dia eu falei assim para um paciente, eu falei: então eu queria muito ter um avião. Se eu tivesse um jatinho, ia ser chique demais. Não é essa a ideia de nada faltando nesse sentido, é nada faltando que eu preciso. Você precisa se locomover. Então, é nada faltando do lugar de o que eu realmente preciso. E nada fora do lugar. Se vocês perceberem, as pessoas que são mais bagunçadas, que bagunçam casa, você olha no quarto do cara, às vezes viaja, o quarto tá bagunça, o guarda-roupa, Deus me livre, geralmente a cabeça do cara é bagunçada também. Se você é esse cara, então tente se organizar, tenta não deixar nada fora do lugar. E eu diria que na psicologia não tem como dar garantias,
Mas existe uma possibilidade muito alta, se você não tiver nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, altas possibilidades de você conseguir ter paz. Por fim, pessoal, uma frase que eu gosto muito da psicologia é: talvez, na vida profissional, não seja sobre entrar no paraíso, mas sobre evitar o inferno. Vocês estão trabalhando todo dia, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, com a mesma família. Talvez não vai ser o céu mesmo todo dia. Mas dá para evitar o inferno, dá para evitar a discussão, dá para eu ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Dá para eu entender que uma geração pensa diferente da outra. Dá para entender que se eu tiver uma comunicação clara, eu consigo cumprir as regras da NR1. Eu não sei gritar com o cara que ele é um burro. E eles, entre eles, ao discutir, dá para onde sair no tapa. Em algumas situações eu já vi isso acontecendo. Mas eu evito o inferno. Estou de cabeça quente, eu espero realmente a cabeça esfriar e aí eu realmente dou o retorno. Momento de demissão, algo assim também. Então, pessoal, queria realmente agradecer a vocês mais uma vez. Sexta-feira, essa hora, tá aqui juntos. Sei muita coisa aqui aparentemente católica demais, mas espero de verdade que tenha feito sentido para vocês. Num lugar não só de liderança 4.0, mas de equilíbrio entre aquilo tudo que é exigido de nós no mercado de trabalho e aquilo que realmente dá para ser cuidado entre vocês mesmos, todo mundo convive com vocês. Estou deixando aqui meu contato, Paulo tem meu contato também, precisou, estou inteiramente à disposição. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta?